vamos dar início à nossa reunião, levar nosso pensamento aos benfeitores espirituais, também espíritos que têm interesse elevado nessas reuniões. Para nós, parece ser simples, mas se nós reconstruirmos a história da espiritualidade desde o tempo que nós conhecemos até um pouquinho antes, nós vamos ver que essa forma de religiosidade diferencia demais da religiosidade anterior, que tinha seus valores, mas que não falava de uma visão melhor do plano espiritual. Possivelmente, alguns dos espíritos hoje pensam assim: a gente ouve muito, se eu soubesse disso antes. Então, alguns espíritos, por eles mesmos, vêm para entender, e outros são trazidos. Os que vêm para entender talvez tenham tido um princípio religioso, mas não dessa forma, com clareza, com uma lógica e com espiritualidade, com amor. Cada um que está aqui é instrumento para alguma coisa boa, porque a obra é boa. Nós somos seguidores dessa obra e multiplicadores. Então, somos parte de uma contribuição para amenizar e para esclarecer alguns espíritos que precisam, porque se angustiaram por perder a encarnação às vezes. Que Deus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine. Em especial, a Águida, que vai trazer o tema da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, da mesma forma que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações do mundo, mas livra-nos do mal que trazemos por tanto e tanto tempo em nossos corações, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Civilização, fonte o Livro dos Espíritos, questão 793, parecer de Allan Kardec. Civilização. A civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele que em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados e, por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Será essa civilização que o Espiritismo estabelecerá na Terra.
Professor Herculano Pires, tradutor. Aí eu pus uma página frontal, né? Primeira página, como foi feita por Kardec. E lembrar, hoje é 19 de abril, que ontem, né, foi aniversário de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, a nossa gratidão a Kardec, aos Espíritos e, antes de todos, a Jesus, né, que nos propiciou isso. Obrigada, Lu. Nós fazemos o estudo da Gênese nesse terceiro sábado. No mês passado, nós chegamos a ver até o surgimento do corpo humano na Terra. Aquela teoria que Kardec tinha apresentado com aquela que foi trazida por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então nós falamos sobre isso e ficou apenas um comentário curto de uma questão para a gente dar sequência, ainda dentro desse capítulo 11, que é a Gênese espiritual. Na questão 29, o que está faltando comentar é que o Kardec, ele fez toda uma teoria. Lembra, Kardec, ele, de acordo com as informações que ele recebia, as informações elas não foram trazidas da mesma forma que Emmanuel. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele é bem taxativo, ele vai expondo, vai falando, e Kardec, ele tem de contar muito com hipóteses, né, com ideias que ele tinha a partir das informações recebidas de uma maneira mais ampla. E uma das coisas que ele fala é que a Terra foi povoada por espíritos de diferentes categorias e que espíritos similares se agruparam por analogia e simpatia. Então, para Kardec, essa transmigração, né, a possibilidade de espíritos serem transferidos de planetas para outros planetas, de acordo com a possibilidade e a necessidade de cada um. Então isso não era novidade, digamos assim, né, dentro do estudo que ele fez. E aí ele bota que espíritos similares se agruparam por analogia e simpatia. Vamos ficar com essa informação apenas assim, e aí nós já vamos ver como foi que o Emmanuel nos trouxe no livro A Caminho da Luz. Outra coisa que Kardec fala das diferentes civilizações que se formaram, dos diferentes povos, ele diz que recebendo o mesmo material, ou seja, a Terra com as suas possibilidades, embora em diferentes localizações, mas de uma maneira geral a Terra, né? Ele fala que cada grupo imprime às construções um estilo próprio. O que ele quer dizer com isso? Que é como nós, cada um vai receber um imóvel. O que nós vamos colocar lá dentro vai ser de acordo com o nosso gosto, o nosso estilo, o nosso jeito. Então ele vai falar que esses povos que primeiro foram tribos, ele fala, né? Daí surgem as tribos e os povos. Eles foram se agrupando por similaridades e foram montando, fazendo as coisas de acordo com o que eles dispunham na Terra, mas de acordo com o que eles dispunham em si próprios. Então, as coisas que eles traziam em si. E mais uma observação que ele faz é que as pessoas, né, as civilizações que se montaram, não tiveram a mesma forma de evolução. Então, houve bastantes diferenças, que cada povo, e o que a gente traduz nas pessoas, né, nos espíritos, cada um traz as suas próprias características e se desenvolvem em tempos diferentes, em velocidades diferentes. Então não há uma regra que numa encarnação eu melhoro 10% a mais do que eu cheguei, né? Isso não existe, porque nós sabemos que o espírito em contato com a matéria, ele pode inclusive se comprometer muito mais, e aquele plano de encarnação que ele tinha feito acaba sendo adiado. Então há
um aproveitamento diferente da encarnação para cada espírito e, consequentemente, quando se considera o coletivo para cada povo, ok? Mas o que é importante é que, independente do ritmo que cada um assume, todos nós temos a mesma destinação. Como esse capítulo ele trata dessa Gênese, e eu já citei, nós vamos utilizar o livro A Caminho da Luz. Eu acho que essa aqui não dá para ver, né? Não sei em que momento. Ops, não dá. Mas é o livro A Caminho da Luz. O meu é uma edição antiga, mas é um livro, inclusive, que a Cléo já fez um estudo às quartas-feiras, porque ele fala justamente do começo da formação da Terra, de como aquele agrupamento crístico se reuniu para definir como as coisas se dariam, né? Nós já falamos isso em meses anteriores. Então, a partir desta formação que nós vimos no mês passado, quando o Kardec trouxe, o próprio Emmanuel nos traz que os prepostos de Jesus, essa falange espiritual de espíritos superiores que trabalham para Jesus na Terra, eles tinham um planejamento, mas foram sendo feitos testes e foi aproveitado da sequência do corpo do símio. Então, uma vertente continuou sendo o símio, como são até hoje, e uma outra vertente foi aproveitada, melhorada, especializada e adequada para que ali vivesse um espírito e não mais apenas um espírito, um princípio inteligente. Então essa é uma vertente. Outro ponto que é tomado das nossas, de como a Terra foi povoada, fora esses espíritos que começaram as suas encarnações aqui, tem aquela situação em que o perispírito é levado a algum local no plano espiritual, são feitas adequações para a nova constituição espiritual, né? E para depois haver essa possibilidade de se juntar a esse corpo que também já foi trabalhado. Então, no plano da Terra, os espíritos trabalhavam, e no plano espiritual trabalhavam o corpo, e no plano espiritual o perispírito então estava sendo preparado para se unir. Então tivemos os espíritos em suas primeiras encarnações aqui na Terra. Então, o que aconteceu com o tempo? Como nós falamos mais rapidamente no mês passado, mas durante a discussão, não fez parte da apresentação, que nós recebemos espíritos exilados da Capela, não é? A Capela, ela é um grande sol na constelação do Cocheiro e ela fica a 42 anos-luz daqui da Terra. É uma distância considerável. Uma luz que é emitida em Capela hoje demora 42 anos para chegar aqui na Terra e ser captada. Ela é um grande sol que ao seu redor giram muitos orbes, muitos planetas. Um desses planetas desse sistema de Capela, um desses planetas chegou nesse ponto da transição planetária. Eles estavam passando de um planeta de expiação e de provas para um planeta de regeneração. Só que os outros planetas desse sistema de Capela, eles já estavam todos mais avançados, tanto moral quanto fisicamente. Então, eles não poderiam ir para um planeta ali próximo. E acabou se decidindo nesse cosmos aí, provavelmente da reunião de vários Cristos, que eles seriam trazidos para a Terra. Não todos, mas uma grande porção. E eles dizem, e Emmanuel diz que eram milhões de espíritos que estavam nessa condição. Que se eles permanecessem no planeta,
eles impediriam ou atrapalhariam de forma importante o progresso e evolução daqueles que lá estariam já numa nova condição, que era a condição de regeneração. Então eles precisavam sair do planeta e reiniciar a sua vida em outros locais, em locais mais adequados com a sua condição espiritual, condição moral, e neste local eles seriam úteis a si mesmos e aos que já estavam vivendo lá, que eram esses espíritos primitivos. Então essa é a primeira coisa. Um ponto importante, que esses espíritos, ao serem encaminhados para a Terra, eles foram recebidos por Jesus. Então Jesus os recebeu amorosamente, falando do que eles precisariam fazer, e Jesus prometeu que viria estar com eles no futuro. Então eles vêm, eles encarnam, e é por isso que nós verificamos em todos os locais do planeta que existiam pessoas nessa época, em cada um havia uma lenda de que um Salvador, um Messias, um grande espírito, cada um deu o nome que mais se adequava ao seu tipo de população, né? Então viria para salvá-los, para mostrar o caminho, para redimi-los e etc. E é o que nós vemos com Jesus. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Emmanuel fala, as falanges do Cristo ainda estavam trabalhando no aperfeiçoamento dos caracteres biológicos da raça humana. E é onde ele fala que, por exemplo, nessa época que as coisas ainda estavam acontecendo, não tinha batido ainda o martelo de como seria essa constituição física. E Emmanuel faz uma observação interessante. Ele fala, se nessa época fosse, como é que é a palavra, fosse utilizada, né, ou avaliado segundo as leis de Mendel, daria tudo uma perfeita bagunça, porque essas definições ainda não estavam estabelecidas, ok? Aí todo mundo se lembra dessas promessas do Cristo, e ele fala, tem-se notícias evangélicas, né, dessa vinda do Cristo e etc. Ele fala na China, no Egito, com os seus iniciados, na Pérsia, na Índia, em Israel, né, foi trazido pelos profetas. Então, em todos os lugares daquele mundo que havia gente habitada e que há história, né, nós temos essa descrição da vinda de um Salvador. Então ele diz assim, que todos os povos o esperavam, todos os povos o queriam. Esse O maiúsculo porque era Jesus. Com essa vinda dos exilados se formaram 4 grandes povos, que são as raças adâmicas. As raças adâmicas são esses que vieram encarnar. Então eles não são os primitivos que já estavam, mas eles encarnaram nesses primitivos que já estavam. Então ele fala, com o tempo reuniram-se em 4 grandes grupos, obedecendo a quê? A afinidades sentimentais e linguísticas, como eles estavam lá na constelação do Cocheiro. Então, mais ou menos por afinidade, por sintonia, por similaridades, esses grupos foram se formando, né? E formaram, então, os 4 grupos eles chamam de áreas. Tem a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Eu vou falar muito rapidamente, porque esse estudo, como eu disse, já foi feito, e também na sequência Kardec vai falar disso e a gente então enxerta os textos, ok? Então, dos árias, né, o grupo dos árias. Dos árias depende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, que inclui os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos. Essas 4 grandes massas, eles formaram todo o início, o pródromo, né, da organização das civilizações futuras. Foi por isso que eu
escolhi esse texto de abertura falando das civilizações, como elas começaram, que é o tema do dia, e como aquilo que a gente vê que se formaram até hoje, né? Então ele fala, todos esses espíritos, eles foram introduzindo os mais largos benefícios na raça amarela e na raça negra, que já existiam quando os exilados de Capela aqui chegaram. Os egípcios, por sua vez, eles eram que tinham menos débitos. Eles se dedicaram à prática do bem, que é o trabalho do amor, o culto à verdade, que é o trabalho da sabedoria, e eles tinham fortes lembranças da sua pátria anterior, aquela ideia do paraíso perdido, não é? Os hindus, eles eram uns arianos puros, eles são os mais antigos. Eles vieram para a Terra, eles foram trazidos basicamente por conta do orgulho. Então, esse era a sua grande dificuldade, era o grande desafio. Então, eles vieram para trabalhar a humildade. Eles foram na Terra as primeiras vozes da filosofia, da religião aqui no mundo. E eles foram anteriores tanto aos egípcios quanto aos israelitas. Eles guardavam as palavras de Jesus, lembra que Jesus os recebeu, né? Eles guardavam essas palavras de Jesus também com lendas de um paraíso perdido. Todos os povos arianos descendem dos hindus. E o sânscrito, né, que é a escrita, são lembranças de outros planos, então são memórias trazidas já do seu sistema anterior, que é de onde descendem as línguas das raças brancas. E a família indo-europeia, ela tem origem nas migrações que saem lá da Pérsia, do Irã, e eles vão se dirigindo para a Europa. Eles são os mais revoltados com o degredo, eles não aceitavam estar aqui na Terra na condição em que vieram. Eles fizeram incursões também nas tribos selvagens da Europa. Emmanuel nos informa que foi mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Eles não tinham fé, eles eram mais revoltados e mais enrijecidos, né? E os celtas acabaram se dedicando ao culto divino, os germanos o culto ao fogo, só que eles se diferenciaram dos outros de uma forma importante, porque eles se confraternizaram com os selvagens, eles não os repeliram, enquanto os hindus e os semitas escravizaram por conta da sua condição intelectual, né? E o povo de Israel, eles são os mais fortes e os mais homogêneos. Eles tinham grande certeza de Deus, mas também um orgulho muito grande. Não se misturavam, mas eram e são, né, muito fraternos entre si. Foram os que mais sentiram o peso do exílio. Então veja, uns mais se revoltaram, né? Os outros mais sentiram o peso também devido ao orgulho. Tiveram Moisés, que a gente sabe que é um missionário de Jesus, que veio para conduzir o povo. Nos legaram os livros do Antigo Testamento, né, com o trabalho dos seus profetas, etc. E tenha a noção de um Deus único. Nós sabemos que nas castas sacerdotais, no egípcio também era isso. Para o povo eram mais de um Deus, mas nas castas sacerdotais eram Deus únicos, né? E a China, que era a mais antiga civilização terrestre, eles são remanescentes dos primitivos, daqueles que começaram mesmo na caverna, fizeram um movimento de se isolar dos outros, o que fez com que eles houvesse uma estagnação, porque a evolução, o crescimento vem das trocas, das diferenças que um vai absorvendo do outro, passando para o outro, e eles se isolando, eles meio que estagnaram. Aí Jesus também envia seus missionários, os mais conhecidos foi o Forri, eu não conheço, e tem um que a gente conhece pelo nome de Confúcio, que o nome dele era Kong Fo Tse, Confúcio, e o Confúcio ele se inspira
no Lao Tse, e ele é considerado, a obra de Confúcio, como uma precursora do Evangelho, né? Isso no século V a.C. E nessa civilização, Emmanuel diz que as relações entre o mundo visível e o invisível era uma coisa bastante frequente. Eu também não tinha essa informação, quer dizer, eu já li isso algumas vezes, mas dessa vez que me tocou, dessa relação entre os dois mundos, eu não me lembrava. E outra coisa que muitas vezes nós vemos as pessoas se manifestando, e eu finalmente entendi por Emmanuel a definição de Nirvana. Nirvana não é um local geográfico, é uma condição da alma. Ele fala, estar no Nirvana é estar em união permanente da alma com Deus, porque a vida é harmonia dos movimentos, então essa relação que se dá de uma maneira constante. Então, como eu disse, essas informações contidas no livro A Caminho da Luz, só para mostrar que Jesus e seus prepostos estiveram trabalhando arduamente nos dois planos da vida para que a civilizações, né, se estabelecessem e começassem a fazer uma trajetória mais autônoma, digamos assim, porque quando os caracteres físicos ficaram estabelecidos, embora a gente ainda vá se modificando, mas muito lentamente, porque lembrando, toda essa parte que nós dissemos, ela levou milênios para se estabelecer, não é uma coisa de um dia para o outro, isso levou bastante tempo, né? Então, só trazer para dar uma situada de como foi esse trabalho e como ele foi descrito por Emmanuel no livro A Caminhos da Luz. Voltando para o livro A Gênese, que é o objeto do nosso estudo, nós vamos ver os itens que Kardec trata das reencarnações. Então, primeiro ele fala que a reencarnação ela é um princípio, é uma consequência inevitável da lei do progresso. Às vezes eu sinto dificuldade de falar, porque todo mundo que está aqui já pelo menos entende o que seja reencarnação, aceita o que seja reencarnação, mas os livros Kardec, ele não escreveu para aqueles que já eram espíritas apenas, né? Ele escreveu os livros para a humanidade. Então ele tinha de ser mas assim, ele falar de uma forma mais abrangente e argumentar de uma forma que para nós não pareceria necessário, mas é o que ele para nós, né, falando nós que já somos espíritas, mas para alguém não espírita que tome esse livro nas mãos, todas essas considerações feitas por Kardec, elas são extremamente necessárias, né? Não dá para dispensar, são indispensáveis. Então ele fala que o princípio da reencarnação é uma consequência da lei do progresso, senão como explicar a diferença que existe no nosso mundo hoje com aquele mundo desses tempos que, por exemplo, que a gente acabou de descrever, né, de ler. Ele fala, então a gente tem duas opções, né? Ou as almas são criadas iguais, ou elas são criadas diferentes, né? Nós temos a informação o quê? Que todo espírito, ele é criado simples e ignorante. E aí cada um, no seu ritmo, vai fazendo o seu processo evolutivo. Então Kardec já considera, ou as almas são criadas iguais ou são criadas diferentes. Se elas são criadas com os corpos, que são algumas crenças, né, que dizem que a alma é criada junto com o corpo. Depois o corpo morre e a alma continua a existir. Ele fala, se elas são criadas com os corpos, as que surgem agora, elas são tão novas e tão primitivas quanto aquelas que nasceram, por exemplo, há 1000 anos, se nós considerarmos que Deus cria igual. Outra consequência, essas almas, elas não teriam nenhuma conexão, nenhuma relação, nenhum vínculo, elas seriam absolutamente independentes entre si, seriam independentes umas das outras. Aí Kardec faz algumas perguntas. Por que as almas da atualidade seriam mais bem dotadas do que as almas precedentes? O que
Vamos ver todas as perguntas. Por que elas compreenderiam melhor? Porque elas teriam instintos mais apurados, costumes mais brandos, intuição de coisas que as outras não tinham, né? Então, são perguntas que Kardec fala. Se aquelas foram criadas há 1000 anos, tinham características diferentes da que foram criadas agora, e aí ele continua. Para sair desse dilema, seria preciso crer que Deus criasse almas de diferentes qualidades, conforme a época e conforme o lugar. Então, lá no passado, elas seriam criadas de um jeito e hoje elas seriam criadas de um outro jeito. Mas se isso acontecesse, onde estaria a justiça divina? Né? E aí Kardec fala, ocorre exatamente o contrário. As almas de hoje, que estão vivendo corpos hoje, elas já viveram em tempos remotos, já existem há muito tempo. Elas puderam ser bárbaras como os seus tempos eram bárbaros, né? Como a gente sempre cita o exemplo do Jesus Gonçalves, que foi o Alarico. Como o Alarico, ele era um bárbaro, ele matava, ele invadia, ele fazia muita coisa. E depois, com as suas diversas encarnações, ele chega a ser um Jesus Gonçalves, né? Já completamente modificado na sua condição espiritual, modificado para melhor, né? Então, essas almas, elas progrediram. Por isso que ele fala que é decorrente da lei do progresso. A cada nova existência trazem as aquisições interiores. Então, as almas atuais, elas não foram criadas mais perfeitas. Elas mesmas se aperfeiçoaram. Elas mesmas fizeram o seu progresso no decorrer do tempo. Daí também a modificação das condições da civilização. Então nós tínhamos leis mais duras no passado, hoje nós temos leis mais brandas também, e o Kardec ele faz uma importante consideração no livro, né? Ele fala assim, que muita gente acredita que as almas, elas passam uma encarnação em cada mundo. Então, no mundo ela tem uma encarnação, depois vai para outro mundo, né? Eu, pelo menos, eu nunca tinha ouvido isso. Eu estou vendo isso nessa observação do Kardec. Então, ele fala que não as coisas não ocorrem dessa forma. Que, principalmente aqui na Terra, o que nós temos? Nós temos uma gradação muito grande. Nós temos espíritos ainda bastante ainda inferiores em suas condições morais, de interesses e etc. E espíritos em uma condição muito boa. Então tem uma variedade muito grande. E para que serve isso? Para que aqueles que são mais adiantados, eles possam auxiliar os menos adiantados, e assim sucessivamente. Né? Então, essa troca é que propicia a evolução, o crescimento, obviamente sendo bem aproveitado. Né? Ele fala, em cada mundo existem espíritos em variados estágios de desenvolvimento para que o mais adiantado possa auxiliar o mais retardatário. E o saber e a barbárie estão lado a lado. Né? Ele fala, a ignorância e o saber, a barbárie e a civilização, o bem e o mal. Porque essa é uma condição ainda necessária a espíritos da nossa categoria. Nós precisamos da sombra e da luz para observarmos a diferença. Mas no futuro, essa necessidade não acontecerá. E aí ele fala, quando um espírito deixa o mundo? É uma coisa que nós já vimos também. Um espírito vai deixar o mundo quando esse mundo não lhe oferecer mais possibilidades de evolução, de crescimento. Quando tudo que tiver naquele mundo, ele já tiver apreendido. Então, na sua condição, a sua condição relativa entre o que ele precisa e o que o mundo oferece, que vai então possibilitar essa mudança. Então, nós reencarnamos
muitas vezes nos mesmos mundos, mas podemos mudar de mundo de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Então, acho que por hoje eu vou parar por aqui.